Olá, pessoal. No vídeo de hoje, discutiremos possibilidades de solução para a nossa atividade 15 do módulo 2 de estruturas de seleção. Na nossa atividade 15, nós temos a seguinte situação-problema. O shopping usa uma tarifação para o estacionamento de forma acumulativa, mostrando na tabela abaixo. Mostrado na tabela abaixo. Então, até 15 minutos, a tarifa ela é R$ 0, né? Ela é gratuito ali a entrada no estacionamento. Até R$ 60 passa a pagar R$ 7. E acima de R$ 60, ele vai pagar o referente aos 60 mais as 2 horas, é, mais R$ 2 para cada hora que ele passar. Então a gente consegue ver isso nos exemplos. Ó. 14 minutos pagou R$ 0. 55 minutos ele pagou R$ 7. 60 minutos ele pagou R$ 7. Quando ele ficou 61 minutos, ele pagou R$ 7 dos 60 mais a quantidade de horas que ele passou. E aqui fala assim: desenvolva um programa que receba a quantidade de minutos que o usuário utilizou o estacionamento e determine o valor a ser pago, sabendo que os usuários pagarão o valor inteiro à hora, mesmo por minutos utilizados. Então, significa que se ele usar um minuto a mais que os 60, ele já vai contar como se fosse uma hora. Então, cada minuto ultrapassado dos 60 conta como uma hora. Então, significa que ele vai ter que pagar R$ 7 pela primeira hora e R$ 2 por hora adicional, mesmo que ele utilize apenas alguns minutos a mais. Então, se ele ficou ali 61, ele já vai pagar R$ 2 a mais, né, e vai pagar então R$ 9. Se ele ficou 121 minutos, significa que ele ficou 2 horas mais um minuto, ou seja, equivale a 3 horas. E aí, no caso, ele vai pagar aqui R$ 11. Existem várias formas para a gente solucionar esse problema. Vamos começar pegando os dados de entrada aqui. Então, vou pegar aqui o primeiro dado, que é essa quantidade de minutos aqui que ele ficou, e a gente vai ter uma variável real para o valor que vai ser o valor da conta, né? Poderia até botar aqui conta. Então, %F, %D, né? Comercial, minutos. Ok, peguei a quantidade de minutos. Eu posso pensar a priori nessa verificação. Se ele ficar ali entre 15, se ele ficar, se a quantidade de minutos for menor ou igual a 15, qual vai ser o valor da conta? A conta vai ser R$ 0, certo? Se não, e se ele ficar até menor ou igual a 60, aí você fala, mas não seria o mínimo maior ou igual a maior que 15 e menor que 60? Nesse caso, pessoal, eu não preciso botar maior ou igual a 15, maior que 15, porque se ele veio para o else, é porque isso aqui já não é, ele já não é maior ou igual a 15. Se ele veio para cá é porque ele não é menor ou igual a 15, ele já é maior que 15. Então se torna redundante, né? Imagina, se ele é menor ou igual a 15, ele vai entrar aqui e vai pular o resto. Se ele veio para o else, é porque isso aqui é falso, ou seja, ele é maior que 15. Então isso aqui, né, é desnecessária aquela verificação. Então, se a quantidade de minutos for menor ou igual a 60, a conta é quanto? R$ 7. Agora, se não, significa que é maior que 60. E aí entra a questão, como é que a gente vai, que tipo de cálculo a gente vai fazer para identificar e calcular a resposta correta? Se a conta é maior que 60, imagine o seguinte, se é 61, qual é o tipo de cálculo, se é 61 minutos, qual é o tipo de cálculo que eu tenho que fazer? 61 minutos. A primeira hora custa R$ 7, então eu já estou colocando aqui, valor da conta R$ 7 mais. Então ele já pagou a primeira hora, então eu vou retirar esses 60 minutos que ele já pagou. Então significa que ele ficou um minuto a mais lá, certo? E esse minuto a mais vai equivaler a uma hora. Então ele vai ter que pagar R$ 2. Agora, se ele ficasse, por exemplo, 120 minutos, eu tiraria esses 120 minutos, os 60 que ele vai pagar R$ 7, e restaria quanto?
60, que representa também uma hora, e dessa uma hora ele vai pagar mais R$ 2. Agora, se ele ficasse 121 minutos, esses 121 minutos, eu tiraria os 60 iniciais ali que ele pagou R$ 7, ficaria quanto? 61 minutos. Desses 61, equivaleria a 2 horas. Por quê? Porque passou um minuto ali dos 60. Então, eu teria que cobrar 2 horas. E aí, como é que eu faço esse cálculo? Primeiro que a quantidade de minutos. Os minutos agora, eu já vou descontar 60, porque ele já vai ter pago aqui a primeira hora como R$ 7, certo? Então, ele já vai ter pago a primeira hora com R$ 7. E aí, como é que a gente poderia fazer o cálculo para saber quantas horas a mais ele passou? Então, a gente vai pegar o que sobrou dos minutos e fazer o quê? Se eu dividir aqui, nessa primeira situação aqui, sobrou um minuto. Eu dividi 1 por 60, vai me dar zero de quociente, ou seja, ele ficou 0 horas, e resto 1, certo? E aí, com um minuto que passou, minha quantidade de horas teria que ser adicionada, porque um minuto, se sobrou minutos, ele tem que pagar referente a uma hora. Então, ele teria que pagar aqui, no caso, mais uma hora, que seria R$ 2. Já se aqui sobrou 61 minutos, 61 dividido por 60 vai dar uma hora e um minuto. Então, como sobrou um minuto aqui, ele teria que pagar quanto? 1. Uma hora, sobrou um minuto, ele paga mais uma hora. Então, mais um, ele paga 2 horas. Já nesse caso aqui, que eu tinha 120 minutos, tirei 60, ficou 60. Se eu tenho 60 e divido por 60, eu vou dar 1 de uma hora, né, 1 de quociente, e o resto aqui vai ser zero. Como o resto for zero, é zero, significa que ele não passou. Então, eu não adiciono mais horas aqui. Então, dessa forma, como é que a gente pode resolver? Eu tirei os 60 minutos que ele já pagou e eu faço o seguinte: vou usar uma variável aqui, que seria a quantidade de horas que ele vai ter que pagar mais. E aí, que horas seria igual a quantidade de minutos que restou dividido por 60. Como é uma divisão inteira aqui, né, de valores inteiros, porque o min aqui, que é os minutos, são inteiros e o 60 é inteiro. Ele só vai pegar o resto o quociente da divisão. Então, se for lá, restou 60 minutos, o quociente vai ser 1. Se restou 1 minuto, o quociente vai ser 0. Se restou 61 minutos, o quociente vai ser 1. Se tivesse restado 123 minutos, o quociente ia ser 2 e o resto 3. Então, o que acontece? Aqui eu peguei a quantidade de horas a mais inteiras que ele fez. Só que se sobrar algum minuto, eu tenho que adicionar mais uma hora. Então, o que eu faço? Se o resto dessa divisão por 60 for maior que zero, significa que sobrou minutos. E aí a quantidade de horas vai ser o quê? Adicionado mais uma. Então, referente àqueles minutos que sobraram. E aí, dessa forma, com esse cálculo aqui, eu vou ter a quantidade de horas a mais que vai ser que ele utilizou. E aí, nesse caso, eu vou fazer o R$ 2 vezes a quantidade de horas a mais que ele ficou. Então, nesse caso, quantidade de horas. E aí, eu vou pagar os R$ 7 dos primeiros 60, mais 2 vezes a quantidade de horas. E vou ter o valor da minha conta. Então, no final, eu vou exibir o resultado referente à quantidade de horas ali. Nesse caso, ele está usando duas casas decimais. Então, bora colocar ali, %F, ponto 2, conta. Então, se menos que 15, a conta é zero, vai ser exibido zero aqui. Se for menor ou igual a 60, a conta é 7. No caso, eu estou usando se não, se, né? Se não, se, a conta é R$ 7, e ele vai exibir o 7 aqui. Se não, ele vai diminuir a quantidade de 60 desses R$ 7, pegar a quantidade de horas inteiras e verificar se sobrou algum minuto além das horas inteiras. Se sobrar, a quantidade é mais 1. Aí você fala, e se fosse e a quantidade de horas inteiras fosse menor? Né? Por exemplo, se a quantidade aqui
Imagina que a quantidade de minutos inicial fosse 65 minutos. O que que iria acontecer? 65 é menor ou igual a 60? Não, então ele vem para cá. Aqui ele vai tirar os 60 iniciais, resta quanto? 5 minutos. Aí ele vai fazer 5 dividido por 60, vai dar quanto de quociente? Vai dar zero. Só que aí o resto da divisão vai dar quanto de resto? Vai dar 5. 5 é maior que zero. Então, ele vai contabilizar mais uma hora. Só que a quantidade de horas inicial tinha dado zero. Então, zero mais uma hora vai dar 1. Então, ele vai cobrar R$ 2 a mais pelos 5 minutos a mais que ficou. E aí vai ficar R$ 9, que é o que a questão aqui, a situação problema, está exigindo. Então, não é quantidade, né? Está chamando que horas. Usei o nome da variável errado. Então, ok. Então, agora, vamos testar. Para uma entrada ali de 14 minutos, a saída vai ser R$ 0. Ok. Se for 55 minutos, ele já vai ter que cobrar pela primeira hora, que é R$ 7. Se for 60 minutos, continua pela primeira hora, que é R$ 7. Se for, é o próximo, 61 minutos, então ele já vai cobrar R$ 9, que ele vai cobrar 1 minuto referente a uma hora a mais que ele ficou. E se ficou 121 minutos, então ele vai cobrar a hora padrão mais R$ 4 ali de 2 horas adicionais. Então, deu R$ 11. Então, a gente vê que essa solução proposta, ela atende ao nosso problema e a gente tem aí uma possível solução para o nosso problema, certo?